Boa noite, Nicole. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo. É, Boa noite, turma. Se eventualmente for disponibilizado para vocês. Ah, o material que eu vou apresentar hoje para você ou para vocês será relacionado à aula do Teorema de Pitágoras, tá? Tem como foco, então, compreender as condições para a gente encontrar as razões matemáticas entre triângulos, né, os ângulos dos triângulos e os seus lados, certo? O Teorema de Pitágoras, assim, para iniciar, ele foi literalmente um divisor de águas, né? Ele foi motivado pela estrutura encontrada no desenvolvimento das pirâmides do Egito, mas alguns outros estudos indicam também que foi desenvolvida por matemáticos na tentativa de compreender localizações estelares, tá? Tem o estelábrio, se você for buscar lá, você vai verificar o aparelho utilizado nas navegações, e ele indica isso daí também, indica uma posição entre os, o cruzamento de duas retas, certo? E aí você consegue encontrar um determinado valor para uma determinada distância, baseado na observação de uma determinada estrela, tá? Isso aí você pode pesquisar, mas você vai verificar, bem legal, interessante. Foi um dos primeiros instrumentos modernos de navegação, modernos, né? Desculpa, um dos primeiros instrumentos de navegação que tinham como característica o uso da matemática para a obtenção dele, né? Para a obtenção de uma razão como tal, tá? Ah, Então, assim, ó, o Teorema de Pitágoras, o que ele tem como característica geral? A gente vai estudar a congruência dos triângulos e dos seus lados, né? A gente tem também que ele vai ser formado por duas razões, que são os catetos A e B. Então, esses catetos A e B têm o cateto oposto e o cateto adjacente. O que significa o cateto oposto e o cateto adjacente? Por exemplo, se eu estiver identificando dentro de um triângulo, aqui provavelmente deve de ter um, aqui tem um, né? Se você observar aqui, vou pegar uma canetinha, a gente tem basicamente dois ângulos encontrados, ou três ângulos possíveis. O ângulo de 90 graus, que se apresenta aqui nessa região, né? Esse é comumente encontrado por todos. A gente sabe que todos os ângulos, né? Todos os ângulos de um triângulo, então todos os ângulos de um triângulo, né? Eles são iguais a 180 graus, tá? Se é igual a 180 graus, significa que se eu descontar esse 180, 90 graus, que é o ângulo de 90 que eu tinha mostrado para você, ainda me sobram 90 graus para mim dividir por 2 e encontrar que a razão desses dois ângulos encontrados nessa região aqui e nessa região aqui do meu triângulo são de 45 graus cada um. Por quê? Por quê, professor? Olha só, vou com mais calma para que você possa compreender. Tá vendo esse ângulo aqui? O ângulo que está relacionado ao vértice A do meu triângulo equilátero aqui? Então, esse ângulo, ele é determinado como ângulo reto, ou ângulo de 90 graus, né? Isso a gente, teoricamente, estudou lá na sala de aula, tá? E depois até acho que é capaz de ter um apanhadinho para a gente verificar. Esse ângulo, se ele tem como característica 90 graus, e eu sei que todos os ângulos somados, todos os ângulos somados de um determinado triângulo tem que dar igual a 180, basta eu dividir esse ângulo que eu já sei o valor dele, né, pela sua característica natural, que eu vou obter 90 graus ainda restantes para serem subdivididos por dois ângulos igualmente proporcionais. Nesse caso, igualmente proporcionais por 45 graus, certo? Isso aí é chamado um triângulo equilátero formado, de é, um triângulo de Pitágoras, né? Desculpa, um triângulo de Pitágoras, daria para chamar também, tá? Essa determinação, ela é fundamental para que a gente possa entender por qual razão a gente vai utilizar determinada variação de cateto oposto e cateto adjacente. Olha só, eu vou estar
Apagando aqui para que eu possa mostrar isso de uma melhor qualidade para você, tá? Ou para vocês. Eu adoraria ter um tablet para poder escrever. Isso que era muito melhor. Olha só. Eu sei que se eu olhar pela perspectiva do ângulo de 90 graus, ou melhor, o ângulo relacionado ao ângulo alfa, eu vou ter um, 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 um tipo, um tipo de cateto oposto adjacente, né? O cateto adjacente, ou CA, ele é sempre aquele que fica próximo do ângulo, tá? Próximo do ângulo que está de análise. Por exemplo, se for um ângulo próximo ao ângulo alfa, como eu demonstrei ali para você, aqui é o ângulo alfa, aqui é o ângulo alfa, né? Eu vou apagar aqui, que talvez pode confundir você. Próximo ao ângulo alfa. Então, qual que é o lado, qual que é o cateto próximo ao ângulo alfa? Nesse caso, o cateto adjacente é o A, entendeu? Então, esse é o cateto adjacente. Se eu estou observando a partir da ótica do meu ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, ó, tá? Que é esse ângulo aqui, beleza? Vou pegar catar uma canetinha aqui um pouquinho diferenciada aqui aí, e tentar fazer o mais bonito possível. Aqui. Finja que é um ângulo bonitinho, tá? Então, se eu estou relacionando esse ângulo, exatamente esse ângulo, eu tenho que ter uma noção de que esse meu lado aqui, né? Esse meu lado aqui, essa minha porção definida aqui, ó. Qual que é a minha porção definida? Esse meu elemento aqui, elemento Azinho aqui, significa que é o meu cateto adjacente, é o meu cateto próximo ao meu ângulo, tá? E aí, naturalmente, o cateto oposto, né, seria aquele cateto que está literalmente oposto ao ângulo alfa. Quando eu observo a partir da ótica do ângulo alfa, olhe bem, tá? E aí, nesse caso, meu cateto oposto seria longe, longe, longe do meu ângulo alfa, tá? Longe do meu ângulo alfa, beleza? Aí, o que que significa ser longe do meu ângulo alfa, né? Qual que é a tradução, professor? Significa que esse Bzinho aqui, ó, esse Bzinho que é a minha razão aí para mim estar encontrando a definição, esse meu lado aqui que está circulado, ele é o meu cateto oposto, certo? Cateto oposto, cateto adjacente, tá certo? Isso aí já é uma definição importante para que você possa guardar. Agora, detalhe, olha só, entendeu a compreensão de cateto adjacente e cateto oposto? Então, ó, eu não vou apagar, eu só vou apagar as definições para que você possa entender. Agora, eu vou partir da ótica da seguinte questão. E se, e se, e se, longe do ângulo, e se eu não estivesse mais observando o meu ângulo alfa, e sim um ângulo beta? E aí, professor, qual seria esse ângulo beta? Olha só, esse aqui seria o ângulo beta. Como é que seria o símbolo do ângulo beta? Assim, ó, tipo um Bzinho, tá? E aí, muda tudo. Quem que é meu cateto adjacente agora? Meu cateto adjacente é o Bzinho e não mais o Azinho. Então, cateto adjacente, no meu caso agora, é o Bzinho. E cateto oposto, no meu caso agora, é o Azinho. Por que, professor? Porque ele está oposto ao meu ângulo beta. Olha só, muito simples para a gente compreender a definição. Muito simples. Ah, professor, mas e o C? E o Czinho? O que, que o Czinho representa? O Czinho representa a hipotenusa. E a hipotenusa, basicamente, a hipotenusa, ela é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, tá? Hipotenusa é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, tá? Então, assim, ó, não tem como fugir dessa razão. Não tem como fugir dessa razão. É isso. A definição simplista, básica e compreensiva do que é um teorema de Pitágoras é essa. A partir daí,
a gente só vai definir pressupostos, certo? Pressupostos que os matemáticos já nos definiram. Se você compreendeu o que é um cateto oposto e cateto adjacente, tá ótimo. O resto é número e fórmula. Você aplica na fórmula e tchau, vai embora. Olha só, e ainda tem um detalhe. Se você utilizar aquela fórmula da maneira certa, pode ter certeza que o resultado sempre vai dar exato. Ou próximo de uma exatidão, ou pelo menos uma raiz definida. Tá? Sim, não tem o porquê se preocupar, é muito simples. Ó, vamos conversar assim em termos literais. Anotou até aqui? Conseguiu anotar até aqui? Beleza. Agora vamos passar para outra definição. E aí, para isso, eu vou usar o texto, tá? Fica mais fácil. Mas aí depois eu vou voltar aqui e aí o professor vai desenhar mais algumas coisas aqui com você. Mas essa parte de cateto oposto e cateto adjacente, pô, define isso daí que tchau. É batata, como diz meu professor. Gabriel, resolveu isso? Tchau. Tchau, Gabriel. Já é o suficiente. Ele falava isso para mim. E realmente. Ah, professor, qual é a razão específica do meu teorema de Pitágoras? A ao quadrado, ou seja, cateto oposto ou adjacente, dependendo do ângulo de observação, mais cateto B, sendo oposto ou adjacente, dependendo do ângulo de observação, é igual a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a soma dos catetos elevados ao quadrado é igual à hipotenusa elevada ao quadrado. Ponha isso na tua cabeça e nunca mais você vai errar um teorema de Pitágoras. A soma dos catetos ao quadrado, a soma dos catetos, todos eles elevados ao quadrado, é igual à hipotenusa elevada ao quadrado. Ponto. A definição majoritária do que é o teorema de Pitágoras é essa, certo? Aí, anotou? Pausa o vídeo, definição, pausa o vídeo, olha com atenção isso que o professor está definindo para você, anota e depois você passa para outra coisa, certo? Anotou a definição? Aí você passa para o próximo ponto, beleza? Eu peço que você faça isso então, por favor, agora, tá? Bom, depois que você realizou isso, vamos para a compreensão. A elevado ao quadrado, ou seja, isso é só uma definição. Pode ser ou cateto oposto ou cateto adjacente, dependendo do ângulo de observação. É aquilo que o professor desenhou para você. Professor, se for ângulo alfa, tal coisa. Se for ângulo beta, tal coisa. Vai depender da tua observação, do ângulo de observação, do ângulo requerido. Do ângulo requerido, certo? Do ângulo requerido. Cateto adjacente, aquele que está ligado, é aquele lado que está ligado ao ângulo. Cateto oposto é aquele que está oposto ao ângulo. Ponto. Não tem outra definição senão essa. Tá entendendo? Não tem outra definição senão essa. Beleza? Beleza, então. Professor, entendi, compreendi. Como que eu vou aplicar isso? É isso que a gente vai ver. A intuição do teorema, né? O que ele vai relacionar? O teorema ele pode ser visualizado como uma relação entre as áreas dos quadrados construídos sobre os lados de um triângulo retângulo, tá? Ou melhor, pode ser também chamado por triângulo de Pitágoras, né? Eles falam também, é um termo dado por alguns matemáticos também, tá? Mas olha só, a soma das áreas dos quadrados sobre os catetos é igual à área do quadrado sobre a hipotenusa, que é isso que está definido exatamente aqui. Então, quer anotar essa definição? Pause e anota. Por favor, pause e anota. E além disso, anote também que as condições de aplicação do teorema de Pitágoras só é válido quando é um triângulo retângulo. Que tipo de triângulo é um triângulo retângulo, professor? Exatamente este triângulo aqui, ó, onde eu tenho como característica um ângulo de 90 graus que forma dois ângulos de 45, que é exatamente isso que está sendo definido nesse exemplo aqui, tá certo? Então, se eu não tiver um ângulo de 90 graus como esse, se eu não tiver dois ângulos de 45 graus,
não é um triângulo retângulo, não dá para aplicar o teorema de Pitágoras. Aí eu aplicaria lá teoria dos triângulos semelhantes ou outras coisas. Mas fato é, quer definir triângulo de Pitágoras? Olhe se é um triângulo retângulo. Se não é, esqueça. Não adianta tentar resolver por meio de Pitágoras que tu não vai conseguir, tá certo? Então, essa é uma outra definição importante se você quiser pausar e anotar essas condições de aplicação aqui, tá? Dito isso, a gente vai para a definição do primeiro exercício, tá? O que ele mostrou para nós aqui, ó? Em um triângulo retângulo, os catetos medem 3 centímetros e 4 centímetros. Qual é o comprimento da hipotenusa? Professor, ele não me disse se é um cateto oposto, cateto adjacente, se é alfa ou beta. Entenda uma coisa, como é a soma de um cateto pelo outro, tá entendendo? É a soma de um cateto pelo outro, ó, a soma de um cateto pelo outro, você não precisa saber se é o cateto oposto ou o cateto adjacente. Nesse momento, você não precisa saber. O que você precisa fazer é alocar isso na fórmula, que foi o que ele fez aqui. Olha só. Olha que definição maravilhosa para a gente compreender o tema. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Essa é a fórmula da hipotenusa. Sacou? Essa é a fórmula da hipotenusa. C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? É isso. Aí, o que eu faço, professor? Pego, ó, C, vou substituir o Azinho, qual que é o Azinho? Pode ser esse, vai de você definir. Pode ser esse, mas aí automaticamente o outro é o B. Agora, se eu definir esse como A, automaticamente esse é B. Tá certo? Então, o cateto é você quem define. Nesse caso, é você quem define. Né? Não tem nenhum desenho me mostrando qual o lado, qual não é. Então você que define. O que ele fez? Ele só substituiu. Ó, 3 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado. Perceba que ele só está fazendo uma continuação. É como se esse cálculo, o tempo todo, ele tivesse assim, ó, em progressão, tá? Em progressão. Ó, em progressão. Até atingir os 25. Tá certo? Ainda ele não elevou ao quadrado. Ainda ele não elevou ao quadrado. E aí, o que ficaria como resultado aqui, professor? C ao quadrado é igual a 25, que é o que você encontrou ali, ó. Mas, professor, como é que tem uma raiz aqui? Ao contrário de raiz, ao contrário de expoente, então, ao contrário de expoente, ou seja, x elevado a 2, ao contrário de x elevado a 2 é raiz de x, tá certo? Então, isso aqui, ó, é um símbolo ao contrário, tá? Ao contrário. Para que você entenda que isso é um ao contrário, tá certo? Vou colocar um xzinho assim para baixo para que você possa entender. Então, x ao quadrado, ao contrário de algum elemento determinado x ao quadrado, é uma raiz. Se esse czinho está elevado ao quadrado, para mim poder retirar para mim poder retirar esse ao quadrado do c, eu tenho que elevar uma raiz aqui desse lado, eu tenho que desenvolver uma raiz desse lado também. A partir desse momento eu consigo eliminar esse expoente e aí me sobra a raiz. E aí fica c raiz de 25, que é o que aconteceu aqui, ó. C raiz de 25, tá certo? C raiz de 25 é a possível multiplicação de um número por ele mesmo. Qual que é um número multiplicado por ele mesmo que dá 25? 5. Então, a gente encontrou a razão para o teorema de Pitágoras, que a hipotenusa desse exemplo é 5 centímetros. Tá entendendo? É muito simples. Ó, vamos passar por um outro exemplo, tá? Um triângulo tem lados de comprimento 6 centímetros, 8 centímetros e 10 centímetros. Verifique se é um triângulo retângulo.
Professor, como é que eu faço isso? Bom, olha só, coloca os valores, coloca os valores igual a eles. Ó, 6 elevado ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado é igual a 36. Igual a 10 elevado ao quadrado, que é o que está aqui, ó. Tá vendo? Então, 6 elevado ao quadrado, 8 elevado ao quadrado, 10 elevado ao quadrado. A soma desses dois tem que ser igual a isso aqui. Fazendo a soma, vai dar 6 elevado na 2, que é 36. 8 elevado a 2, que é 64. A soma desses dois valores é igual a 100, que é igual a 10 elevado ao quadrado. Ou seja, este triângulo, ele é um triângulo retângulo. O triângulo é retângulo. Tá entendendo? Novamente, o que que ele fez? O que que ele fez? Olha só, o exemplo nos forneceu, o exemplo nos forneceu um cateto, outro cateto e uma hipotenusa, tá certo? A soma de um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado, que foi o que ele calculou aqui embaixo e mostrou que está exatamente seguindo o pressuposto indicado pelo matemático Pitágoras, certo? Então significa que esse triângulo é um teorema, esse triângulo se enquadra no teorema de Pitágoras, e se enquadra no teorema de Pitágoras significa que o triângulo é um triângulo retângulo, tá certo? Então um triângulo retângulo, tá? Ah, deixa eu ver se tem mais algum exemplo que eu acho útil para a gente conversar, tá? Deixa eu dar uma apagadinha aqui, porque para não ficar. Novamente eu volto a falar, dá umas pausas importantes aí no andamento da nossa aula, no andamento da aula, porque eu sei que o professor fala rápido e tudo mais, para que você possa digerir as informações, tá? Primeiro de tudo, digerir as informações, e depois para que você possa, de forma calma, mais profunda, refletir sobre o assunto que tá sendo explanado aqui, tá? Que é importante para que você possa entender e aí continuar ali desenvolvendo, né? Mais um último exercício aqui, para daí depois a gente ir para um vídeo, uma videoaula, né? Olha só, tem como uma definição aqui, né? Que uma escada de 5 metros está apoiada em uma parede vertical com sua base de 3 metros da parede. Qual é a altura, com a sua base a 3 metros da parede? Qual é a altura que a escada alcança da parede? Vou tentar desenhar, né? Em marrom vai estar a parede, tá certo? Aqui é a parede. Eu vou desenhar em verde a escada. A escada está apoiada no chão, tá? A escada está apoiada no chão, né? Tá vendo? A escada está apoiada no chão. E em azul está a distância entre a escada e a parede. Tá vendo? Então ele diz o seguinte, ó. Ele diz o seguinte para nós, que a escada de 5 metros, ou seja, essa escada aqui, ó, tem 5 metros, certo? E a distância entre a escada e a parede tem 3 metros. Qual é a altura? Qual é a altura do negócio? Qual é a altura do negócio?
hein? É isso que a gente vai tentar entender. E o que que ele fez, ó? Ele montou a equaçãozinha lá, né? Ou seja, ó, perceba, ó, hipotenusa, ou H, é igual, olha só, para que você possa entender, olha só, é igual a cateto A mais cateto B, tudo isso elevado ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Então, H a gente tem, né? H é igual a 5. O cateto adjacente, que é aquele ligado próximo ao ângulo aqui, ó, próximo a esse ângulo, a gente também tem que é o 3 metros, tá vendo? É o 3 metros. Então, eu preciso descobrir o... desculpa, aqui eu desenhei H, né, para referir a altura, mas aqui no meu exemplo vai ser o CB. H é minha hipotenusa, né? H é minha hipotenusa, tá? Então, H a gente tem, tá? O cateto adjacente, a gente também tem. É o cateto oposto que eu preciso descobrir. Ou cateto B, ou cateto oposto, tanto faz aí seu ozinho assim, ó, também, tá? É o cateto oposto que eu preciso descobrir. É o cateto oposto ao ângulo formado entre a distância da escada entre a parede e a escada sendo projetada sobre a parede, que é esse ângulozinho aqui, ó. Ângulo, que nesse caso é um ângulo alfa, tá vendo? Então, qual é qual é essa distância, essa altura? Então, qual é o meu cateto oposto? Basicamente foi o que ele fez aqui, ó. Vou até trocar a formulazinha aqui por cateto oposto, certo? O que ele fez? Ele jogou aqui, ó. Jogou aqui, ó. Tá vendo? Ele só trocou a ordem, mas olha o que ele fez, ó. A hipotenusa eu sei que é 5. Joga o 5 aqui, ó. Joga o 5 aqui, ó. Tá vendo? 5 elevado a 2 é igual a 3 elevado a 2 mais cateto oposto elevado a 2. Tá certo? 5 é 25. É 25. 5 elevado a 2 é 25. 3 elevado a 2 é 9. Aí eu jogo esse 9 para lá para diminuir. Né? Como ele está mais, ele vai passar para lá negativo. Então vai ficar 25 menos 9, que vai dar 16. Então o meu cateto oposto, né? O meu cateto oposto é a raiz de 16, e a raiz de 16 é 4 metros, ou seja, o meu cateto oposto aqui, nesse meu caso, nesse meu exemplo aqui, é 4 metros. Tá certo? É 4 metros. Ficou confuso, professor? Provavelmente. Por quê? Porque o professor não tem como escrever de forma adequada, aqui, porque não tem um tablet, eu não consegui ter capacidade de investir nisso ainda, mas em algum momento eu vou investir, principalmente para o ano que vem. Eu acho muito interessante essas aulas, especificamente aulas em formato por videoaula, né? Acho muito, muito, muito interessante, muito importante, inclusive, tá? Desculpa, o professor tá meio gripado também, tá? Mas assim, conseguiu entender e compreender isso? Matou a charada, né? Depois de todos os exemplos aí, eu acho que fica bem mais fácil para você entender, né? Eu acho. Eu vou estar apagando aqui, que nem eu te falei, pausa ali anteriormente, tá? O vídeo, pausa o vídeo, por favor, dá uma pausinha, volta para dar uma olhada, volta para dar uma olhada, escreva, sintetize as informações e aí depois você volta a ver o restante da aula, tá certo? Depois você volta para ver o restante da aula, tá? Beleza? Ah, o que mais que eu acho que é importante a gente definir aqui, ó? Tá aumentando a minha. E se tiver um sonzinho de trás ali, desculpa, o professor não tem como retirar ele, tá? Enfim. Pausou, anotou? Beleza, tá? Agora o que o professor vai fazer? O professor vai estar passando dois videozinhos, um de 6 minutos e o outro de 18 minutos, tá?
Aí o de 18 minutos eu não vou deixar ele inteiro, o de 6 sim, mas o 18 não. Vou estar passando os vídeos para você também, para que você possa ter acesso a eles em casa, bem como material também. Vou estar passando, assim como o professor vem fazendo nas aulas em geral, tá? Eu passo todo o material para sua mãe e sua mãe passa para você, tá certo? Essa é a nossa última videoaula, que seja uma videoaula específica para você. Depois tu já está na sala de aula, já está desenvolvendo, já está tudo certo, tá? Beleza? Eu queria agradecer você por ter a paciência, por ter educação e respeito em esperar o professor realizar todas as videoaulas e conseguir manipular todas as videoaulas para te entregar o melhor material possível, tá? Agradeço muito. Não está sendo fácil, professor. Acredito, estou numa situação bem difícil da minha vida, muitas coisas ocorrendo, coisas que demandam o meu tempo e que exigem da minha capacidade. E aí isso me toma tempo. Então, eu estou tendo que evitar o máximo possível tomar tempo, por outros motivos. E aí por isso que eu estou deixando aos poucos as videoaulas de lado, tá? Então, eu vou estar disponibilizando o material, tá? Eu vou estar entrando aqui no compartilhamento, tá? Eu vou apresentar outra coisa. Vou colocar Teorema de Pitágoras. Compartilhar. E agora eu vou estar montando o meu som e a minha imagem para que você possa abstrair o principal do vídeo, tá? Pausa o vídeo pausa a videoaula do professor, vai anotando aquilo que for mais interessante do vídeo dele, ou pega o vídeo dele, vai anotando, por favor. Eu peço que você faça o que a grande maioria dos estudantes não fazem, que é abstrair a informação a partir da pausa, da concentração, da análise, da reflexão a respeito daquilo que está sendo tratado numa determinada aula ou videoaula. Nada mais do que isso. É básico para um ser humano entender e compreender como é realizado as coisas, tá? Então, se você pausar, se você ir definindo as coisas, se você escrevendo ali, vai ver que o negócio vai cair tranquilo, tá? Vou estar pausando, até breve, e aí depois a gente volta para o encerramento da aula, tá? Até mais. Curió trazendo para você Teorema de Pitágoras. Curió, vai cair na minha prova e eu não sei como eu vou resolver. Vamos lá. Primeiro, triângulo retângulo possui um ângulo reto. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Tá aqui, ó, a hipotenusa, tá? Eu falo isso por quê? Porque ele pode mudar de posição e a hipotenusa não vai deixar de ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Pegou? E Curió, quem não é a hipotenusa? Quem não é a hipotenusa são os catetos, perfeito? E aí vem o cateto oposto ao vértice B e o cateto oposto ao vértice C. E agora eu vou dar um recado simples. Você vai guardar. Curió, mas como se prova? Vou falar no final do vídeo. Agora vamos para a formulinha. Você vai gravar e guardar hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado, ó, o Azinho, que é o lado que é a hipotenusa, ao quadrado é igual a Bzinho ao quadrado, que é esse cateto, mais Czinho ao quadrado, que é esse cateto. Mas na prática, como nós vamos colocar em prática para resolver uma questão? Tá aqui, ó, 3 exemplos diferentes para você guardar. Primeira coisa que eu devo identificar é o ângulo de 90 graus configurando um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, é sinal que eu tenho uma hipotenusa e 2 catetos, perfeito? E aí, pelo Teorema de Pitágoras, eu posso acessar que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. X ao quadrado igual a 36 mais 64. X ao quadrado igual a 100. Curió, como eu faço raiz quadrada de 100? É o número que vezes ele mesmo dá o 100. E resposta 10. Beleza? Qualquer coisa vai no vídeo de raiz quadrada de radiciação que você vai ver esse processo de forma exemplar. Vamos lá, Curió, e essa que tem incógnita, tem um X aqui também, eu nunca saberia resolver isso. Olha que fácil. Primeira coisa, não vai me falar que a hipotenusa é a base não, tá?
Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Logo, eu tenho a hipotenusa, tá aqui, ó. Hipotenusa é 20. Curió, bota uma unidade aí agora, tá aqui, ó, 20 centímetros. E aí eu vou fazer o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Como tem incógnita, eu vou botar a soma dos quadrados dos catetos primeiro e coloco a hipotenusa, que é o valor 20, depois. Lembrando, quando você eleva ao quadrado um produto onde eu tenho a incógnita e um valor, eu faço o quê? Elevo tanto 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, 16, quanto x. X ao quadrado está aqui, ó, mais 3 ao quadrado, 9, x elevado a 1 ao quadrado, x ao quadrado, igual a 20 ao quadrado. Como eu faço, Curió? 2 ao quadrado, 4. E como é 0 ao quadrado, você coloca 2 zerinhos. Agora, próximo passo, 16 mais 9, 25x ao quadrado, igual a 400. Curió, eu estou perdidaço, como eu vou fazer 400 dividido por 25? Olha o bizu que eu vou te dar. Você bota x ao quadrado é igual a 400, que é 4 vezes 100, dividido por 25. Curió, mentira. Te digo verdade, ó. 100 dividido por 25 deu 4. E 4 vezes 4, 16. Acabou. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, que é 16. X igual a raiz quadrada de 16. Resposta 4 centímetros é o valor de x. Pegou? E agora se cai nesse estilo aqui, um triângulo isósceles, 10 centímetros, 10 centímetros, a base 8, ele pede justamente a altura relativa à base 8. Tem fórmula, Curió? Não, nós não temos a fórmula da altura do triângulo equilátero, por exemplo, que seria um bom, né? Se fosse equilátero, mas não é. Nesse caso, eu foco na metade aqui, ó, do triângulo. E aí eu tenho um triângulo isósceles, a altura divide a base em duas partes iguais, ela toca no ponto médio. Então aqui 4 centímetros, para lá 4 centímetros. E você foca só nesse triângulo retângulo aqui. Ó, cateto x e 4, logo você pode falar que x ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, que é o oposto ao 90, 10 centímetros, 10 ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado igual a 100, aqui dá 16, vai para lá subtraindo, menos 16. X ao quadrado igual a 84 centímetros. Cuidado, como eu faço raiz quadrada de 84? Vou fazer aqui para você. 84 fatorando por 2, 42, por 2, 21, por 3, 7, por 7, 1. Como é raiz quadrada em índice 2, a cada dois valores iguais, um deles sai da raiz. E quem não sai, Curió? Quem não sai, fica. Logo, sai o 2, tá aqui, ó. E quem ficou? O 3 e o 7. 3 vezes 7, 21. Então, 2 raiz quadrada de 21 centímetros é a nossa resposta. Friends, esse é o Néctar Supremo e olha, confere a figura que eu vou deixar aqui no final do vídeo para você ver a demonstração da Pitágoras, como dá certinho. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados catetos. Curió, cadê a imagem? Dá o print e confere aí a imagem. Tamo junto, rumo ao topo sempre. Essa aula é para você que precisa aprender o Teorema de Pitágoras e também exercitar várias outras questões. Coloquei inicialmente 2 questões e já reservei ali no canto do quadro 3 que são desafios e caem demais em prova. Lembrando, se não é inscrito, se inscreva agora no canal. Se inscreveu, vai estar me ajudando muito. Se inscreve aí. Agora vem. Teorema de Pitágoras. Tenho aqui, ó, primeiro um triângulo retângulo. Você vai guardar que sempre oposto, o lado oposto que está na frente do ângulo de 90 será a hipotenusa. Curió, e os lados vizinhos ao ângulo de 90? Por sinal, o que formam o ângulo de 90? Eles são quem? São os catetos, perfeito? O que eu vou fazer no Teorema de Pitágoras?
hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, sempre. Isolou a hipotenusa, elevou ao quadrado, faz a soma dos quadrados dos catetos. Curió, me dá um exemplo e outro exemplo. Agora, fora os 3 desafios que vocês vão ver neste vídeo, nesta aula. Calcule x. Curió, esse é clássico, sim. Esse é clássico, triângulo pitagórico. De cabeça, você já pode dizer que a hipotenusa é 5. Sempre guarda cateto 3, 4, hipotenusa é 5. Mentira, Curió. Te digo verdade, tá aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual, aqui está um cateto, aqui está outro cateto. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, ficando x ao quadrado igual a 9 mais 16, que dá 25. Curió, que número ao quadrado dá 25? É o 5. Logo, eu tenho x igual a 5 centímetros. Você acabou de achar a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Curió, esse eu entendi, é fácil, mas se cair uma questão assim, pedindo qual é a área do retângulo, ele me dá a diagonal do retângulo e me dá a altura do retângulo. O que eu faço? Primeiro, a questão pede a área. Até onde eu sei, a área do retângulo é base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Eu preciso achar a medida de x. E se vocês repararem, quando eu traço a diagonal do retângulo, aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde o oposto ao 90 é o 13, ele será o quê? A hipotenusa, essa medida. Aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto. Vamos achar, então, o valor de x. Curió, o que eu faço? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Curió, mas aqui você inverteu a ordem. Tanto faz, friends, é uma igualdade. Esse ao quadrado é igual a esse e esse ao quadrado igual a esse. Joguei o x para cá, mantive ele aqui. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, dá 169. Ficando x ao quadrado igual a 169, mais 25, mudou de lado do sinal de igual, troca o sinal. Menos 25. Ficando x ao quadrado igual a 169 menos 25, dá 144. Logo, aqui você tem x igual a raiz quadrada de 144. Curió, não é mais ou menos raiz quadrada? Sim, mas aqui estamos tratando medidas. O que eu faço? Deixo só o positivo. E que número vezes ele mesmo dá 144? É o 12. Logo, eu tenho aqui 12 centímetros. Cuidado, se você for nas opções agora e marcar 12 centímetros, você erra. Por quê, Curió? Porque eu não te pedi o valor de x, eu te pedi qual é a área do retângulo. Você teria que voltar na questão e falar a área do retângulo é base, que por sinal nós achamos que é 12, vezes a altura, que é 5. E aí, fazendo 12 vezes 5, eu tenho a área igual a 60 centímetros quadrados, é a unidade de área. Curió, entendi essa, mas cadê os 3 desafios que você disse que ia me passar? Vou pegar aqui, vou apagar essa parte. Sai para eu dar o print, Curió? Saí, já voltei, você deu o print. Então, voltando para finalizar a nossa videoaula, eu espero que tenha abstraído alguma coisa a partir dela, né? Eu sei que é difícil e notavelmente é complicado mesmo, tá? O professor também é complicado, imagino para você, sintetizar todas essas informações, atrelar essas informações, aquilo que tudo é novo para você dentro de um conteúdo novo também, mas uma coisa importante, não tem como você compreender uma coisa se não lendo, desenvolvendo. Eu vou estar compartilhando agora aqui de novo o material que o professor desenvolveu, só para mostrar para você, que dentro daquele material que o professor desenvolveu, tem atividades, tá? Esse material o professor desenvolveu muito tempo atrás, o professor desenvolveu lá por ensino médio, tá? Mas é o mesmo que eu aplico para o ensino fundamental, como lá
a situação era complicada, o professor fez uma coisa mais básica, né? Então, assim, bem autoexplicativo, bem complexo, bem tranquilo também ao mesmo tempo. Eu digo complexo para quem é iniciante, para quem não tem nenhuma definição. Você já vem trazendo alguns aspectos, entendendo algumas coisas a respeito de triângulos e tudo mais, que o professor já vem trazendo essas informações para você nas últimas videoaulas, tá? Só, por favor, dá uma olhada, principalmente no que diz respeito às questões, os exercícios de fixação, tá? Pega esse material e faça, desenvolve, tenta desenvolver em casa. Esses 4 exercícios aqui estão tranquilos para você desenvolver, sabe? Desenvolve, desenvolve, não custa nada, tenta, tá? Se tu tiver dúvida, procura o professor vai tirar essa dúvida com o maior respeito e prazer do mundo, tá? Procura na sala de aula, procura lá na sala dos professores, o professor sempre está disponível, tá? Lembrando novamente, eu sempre digo, mas vou repetir para finalizar, que para me procurar, sempre me procure, até vou ser redundante na palavra, né? Sempre procure me procurar na sala dos professores. Eu estou disponível nas minhas horas de atividades na terça-feira, na primeira, terceira e quarta aula da tarde. Na segunda-feira, desculpa, na segunda-feira, na primeira, terceira e quarta hora, aula da tarde, tá? Aula da tarde, tá? Na terça-feira eu estou na primeira, na segunda, na terceira e na quarta aula da tarde, tá? É só a última aula que eu não participo, tá? Tá bom? Na segunda-feira, professor, eu só tenho a segunda aula da tarde para te procurar. Pode me procurar. Eu estou lá no laboratório, junto com a turma do oitavo C, laboratório de informática. É só me procurar lá que eu sempre dou uma fugida ali da sala de aula, deixo eles fazendo com a Academy e eu te ajudo ali na sala dos professores e tudo mais, tá? Materiais vão ser todos compartilhados e eu espero que tu tenha conseguido compreender alguma coisa a partir dessa aula, tá? Sei que ela é sempre videoaulas um pouquinho mais longas, né? Mas são importantes para que você possa compreender e definir as coisas, tá? Obrigado de novo, tá? Por ter esse respeito com o professor, de deixar o professor mandar as videoaulas à medida que ele conseguia desenvolver. E obrigado também, agradeço a sua mãe, né, por ter se disponibilizado o tempo todo, ter me atendido nas horas ali que eu ia procurar ela. Eram às vezes momentos que até estão fora do horário padrão do dia, né? Mas era o único tempinho que o professor tinha para poder se comunicar, tá? Tchau, tchau e até mais, tá?